Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre o rico e o Lázaro. Eu já fiz aqui nesse canal, na série Análise Crítica, um vídeo sobre Lázaro, se ele era o mesmo Lázaro lá do Evangelho de João, aquele discípulo que Jesus amava. Então quem quiser digita aí na caixa de pesquisa do Google, que vocês vão ver aquele vídeo lá, tá? Agora eu vou fazer uma análise sobre essa parábola aqui do rico e do Lázaro e a sua possível origem, né? Porque essa parábola é muito utilizada, principalmente por algumas pessoas, para defender a ideia de que existe um inferno, um mundo subterrâneo, uma morada dos mortos. Será que dá para a gente usar essa parábola para isso? Vamos analisar. Aqui está a parábola, ok? Eu não vou ler todo o texto, eu só vou ler um pouquinho até as partes grifadas, perdão. Aí eu coloquei um númerozinho aqui ao lado de cada parte que eu grifei, e aí eu vou explicando aos poucos para vocês, ok? Só lembrando que aqui no versículo 18, que é onde começa a parábola, a gente nota claramente em Lucas uma quebra de narrativa. Que ele está falando lá sobre o divórcio, sobre a possibilidade de se divorciar ou não, né? Jesus é o mesmo que Mateus e Marcos falaram. Aí Lucas interrompe a narrativa e coloca essa parábola aqui do rico e do pobre, que só figura, do rico e do Lázaro, que só figura em Lucas. Inclusive, né, a teologia crítica fala que isso aqui é uma perícope, que foi inserida aqui, porque ela quebra a narrativa, né, o que não condiz com os outros evangelistas. Então vamos analisar aos poucos. Talvez fique um pouco comprido esse vídeo, tá, pessoal? Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho. Eu coloquei o númerozinho 1 ali, ó. Púrpura e linho eram vestimentas caras dos egípcios. As vestes dos egípcios eram chamadas de vestes do ar, né, que eram leves e finas, né, de púrpura, essas coisas, né, etc. E a gente vai entender por que o autor usa essa referência provavelmente egípcia. E vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. O nome Lázaro, na verdade, apesar de ser escrito em grego, em hebraico seria Elazar, que é El, que é um daqueles prefixos, né, que os judeus usam, que significa aquele que Deus ajuda. E nós temos um Elazar bem semelhante na segunda epístola de Macabeus da Bíblia. Não tem na Bíblia protestante, só da católica. Eu vou dar uma leitura aqui rapidinho. Havia um certo homem já de idade avançada e bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar dos doutores da lei. Eles queriam coagi-lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra do que viver na vergonha, na infâmia, ele caminhou voluntariamente para o instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Aqui a vida, no caso, não é a vida física. Os encarregados desse ímpio banquete ritual já desde muito tempo possuíam relações de amizade com Elazar. Tomaram-no à parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas, que ele mesmo tivesse preparado para comê-las, como se fossem carnes do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Deste modo, ele seria preservado da morte, e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna da sua idade, da autoridade que lhe conferia na velhice, do prestígio que lhe outorgava os seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância e digna, sobretudo, das sagradas leis de Deus, ele preferiu ser conduzido à morte. Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar um tal fingimento, para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Elazar, aos 90 anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmos, após o seu gesto hipócrita, por um pouco de vida se deixaram arrastar por causa de mim, e isso seria para minha velhice a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, eu não poderia escapar nem vivo nem morto das mãos do Todo-Poderoso, ou seja, de Deus. Sendo assim, se eu morrer agora, corajosamente vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Dita essas palavras, ele dirigiu-se ao suplício. Está aqui no segundo livro de Macabeus, capítulo 6, versículo 18 ao 28. Então nós temos aqui um Elazar na epístola de Macabeus, que acredita-se que pode ser um personagem real, que ele preferiu morrer a comer carne de porco ou a emitir um decreto para poder violar as leis de Deus. Então ele foi um homem justo. Só que aqui Elazar é um personagem que supostamente foi real. Já que da Bíblia, o Elazar ou Lázaro, é muita coincidência que o autor utiliza o mesmo nome que é utilizado para alguém que é ajudado por Deus. Porque Lázaro, segundo essa parábola, ele era um mendigo. Então ele era um Elazar,
alguém que era ajudado por Deus, e alguém como esse Lázaro aqui, alguém que era bom, que era justo, que era correto, que seguia a lei de Deus. Ok? E só mais um detalhe também, tem umas variantes, tem alguns manuscritos que trazem o nome do rico, tá? Eu vou mostrar no final. Onde é que nós paramos aqui na leitura? Sim. Que jazia cheia de chagas à porta daquele, desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Esse aqui dos cães lamber a chaga lembra um pouco o Jó, né? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Vamos ver o que é o seio de Abraão. Agora deixa eu pular aqui a parte do Macabeus. Seio de Abraão significa aquela bolsa que se forma, sabe, aquele sulco que se forma acima da cinta, que se faz ao puxar a roupa um pouco para cima. Pode se referir então ao cuidado especial, como no caso o amor que uma mãe mostra, né, ao filho quando carrega nas dobras do vestido, né, sobre o peito. Ou ao lugar de honra à mesa, ao lado de Abraão. Então pode ser duas referências, ou uma atitude carinhosa, um lugar que é que nem um colo materno, né? Ou também pode ser uma expressão que significa um lugar à honra na mesa. Porque quando alguém reclina a cabeça na mesa, né, ou reclina a sua cabeça, ficava aproximadamente ao nível do peito, que nem aqui você vê aqui na ilustração, ó, de João. A pessoa reclina a cabeça, então ela estava aqui onde ficava a barriga, que é uma região acima da cintura. Tanto que aqui na parábola, né, do rico e do Lázaro, eles falam que o Lázaro, quando foi para o seio de Abraão, ele estava com a cabeça reclinada, que nem João ali. Quer ver? Ó, e Lázaro no seu seio. Eu acho que eu perdi a referência. Depois eu mostro aqui para vocês. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno, inferno aqui é Hades, em grego, tá? É um lugar para onde iam os mortos. Cadê? Passei aqui. É ruim fazer vídeo assim sem link, que ele fica assim. Ah, esqueci de mencionar aqui, ó. Nos escritos de Hipólito aparece também a descrição do seio de Abraão na seguinte maneira: há uma descida nessa região, que seria uma morada dos mortos, cuja porta nós acreditamos que está um arcanjo com uma hoste. Quando aqueles passam através desta porta, estes são conduzidos para baixo, pelos anjos designados sobre as almas. Eles não vão da mesma maneira. Os justos são guiados ao lado direito, conduzidos com hinos, cantados pelos anjos, designados sobre aquele lugar, em uma região de luz, em que os justos têm morado desde o começo do mundo. Não constrangidos por necessidade, mas sempre gozando da expectativa das boas coisas que eles veem, e felizes na expectativa daquelas novas alegrias que serão peculiares a cada um deles. E considerando aquelas coisas além do que nós temos aqui, lá não é nenhum lugar de trabalho duro, não tem calor ardente, não tem frio congelante, não existe qualquer espinho, mas o semblante dos pais e do justo que eles veem sempre sorri, embora eles esperam por esse descanso e vida nova eterna no céu, onde é sucedida por essa região. Esse lugar nós chamamos de seio de Abraão. Esse aqui é o escrito de Hipólito, tá? E Hades, que eu falei ali, é um submundo grego, para onde iam os mortos. Basicamente isso, uma morada de mortos, ok? E ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Aqui eu grifei que vocês vão ver mais para frente essa referência, porque eu estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e você é atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá para cá. Então vamos ver agora aqui aquela referência ali do abismo. Aqui eu já mostrei os escritos de Hipólito, sim. A atestação mais antiga do judaísmo rabínico sobre imortalidade da alma, ou seja, a primeira referência que a gente vê algo parecido com a alma imortal, porque não era uma concepção original, está no livro de 1 Enoque, o Etíope, do capítulo 22, num verso que diz assim, ó: Desde ali fui a outro lugar, e me foi mostrado no ocidente. Então aqui nesse livro de Enoque, o Etíope, ele está falando que ele viu um lugar, ele foi de um lugar para o outro, e ele foi mostrado o ocidente, ou seja, a parte ocidental. O autor afirma que viu ali o lugar separado para os mortos até o juízo, ou seja, o Hades, a mesma referência ali da parábola do Lázaro. Mas o detalhe interessante é que o Hades que ele viu ali, ó, que vocês podem ver aqui, ó, fica no ocidente, no oeste, que era uma concepção egípcia.
Já no resto do livro, o Hades está situado debaixo da terra, que era uma concepção mais grega e hebraica, porque na concepção hebraica os mortos iam para o Sheol, e o Sheol era embaixo da terra, não no oeste. Já para os egípcios, o oeste ou a região dos mortos eram chamados de Amentit. Essa ideia originou-se na mitologia egípcia, pois Amentit era a deusa que personificava o oeste, ou a região dos mortos. Por que então a atestação judaica mais antiga sobre a imortalidade da alma mencionaria o Hades no ocidente, e não embaixo da terra? Então, se essa história fosse uma lenda judaica, por que o Hades estaria, né, no ocidente e não embaixo da terra, né? É uma questão interessante. Existiria alguma relação egípcia com esse texto aí de 1 Enoque? Sendo o texto lucano, ou seja, aquele de Lucas, bastante parecido com esse texto aqui de Enoque, quem quiser procura aí, seria possível alguma relação egípcia com a parábola do rico e do Lázaro? Em 1918, Hugo Gershman elaborou uma monografia mencionando um conto popular egípcio preservado no lado reverso de um documento que é datado do ano de 47 d.C. Esse documento demótico data do século I, mas o conto egípcio ali mencionado seria do século VI a.C., ou seja, um conto bem antigo. E esse conto egípcio propõe a ideia de que essa lenda egípcia deu origem a uma série de contos místicos, possivelmente muito bem conhecidos nos círculos judaicos do primeiro século. E ele conclui que provavelmente a narrativa do rico e do Lázaro, utilizada por Cristo ali em Lucas, era um destes contos egípcios, que se originou desse conto popular egípcio. O conto egípcio narra a história, dita verídica por alguns, de Sat-Mi Krainós e do seu filho Senosíris. E a história é basicamente essa. Eu vou dar só uma leitura bem rápida aqui para não ficar muito cansativa, pessoal. Então vamos lá. Um dia Sat-Mi viu que levava um rico para ser sepultado. Aqui vocês viram como um homem rico, que nem na parábola ali de Lucas. Na montanha, com honras militares e lamentações, todo mundo fazendo um bom cortejo para o rico. Olhou uma segunda vez a seus pés e percebeu um pobre que era transportado para fora de Mênfis. Mênfis é uma cidade do Egito. Deitado numa esteira, sozinho, sem ninguém do mundo que acompanhasse ele. Ou seja, o rico foi enterrado com pompa e o pobre, ninguém ligou para ele. Sat-Mi disse, pela vida de Osíris, o senhor de Amentit, seja-me concedido e Amentit ter o que tem os ricos. Grande lamentação. E não o que tem os pobres que são levados à montanha sem pompa e nem honraria nenhuma. Senosíris, seu filhinho, lhe disse. Seu filhinho me lembra um rapaz do grupo lá, até esqueci o nome dele, Erisvaldo. Filhinho. Aí ele lhe disse, filhinho, em Amentit, seja feito contigo o que se fez com este pobre homem. E não seja feito contigo em Amentit o que fizeram com o rico. Então, só para vocês entenderem, se vocês não entenderem, ele pediu para ter a mesma glória do rico, né, e não a do pobre. Aí esse Senosíris falou para ele, filhinho, você tem que querer o que o pobre teve, não o rico. Basicamente isso. Aí ele não entendeu muito bem. Aí o Senosíris mandou seu pai descer e falou para ele, ó. Então Sat-Mi percebeu um personagem distinto, vestido com roupa de linho, porque ele foi levado para esse lugar aqui onde ele desceu para ver isso, e que se achava perto do lugar em que Osíris estava, seria o seio do Abraão egípcio, numa posição muito elevada. Senosíris lhe disse, o meu pai Sat-Mi, vês este importante personagem vestido com roupa de linho fino e que se acha perto do lugar em que está Osíris? É aquele pobre homem que foi enterrado sem pompa nenhuma, sem nada, que viste quando levaram para fora de Mênfis, sem que ninguém o acompanhasse, e que está deitado numa esteira. Conduziram-no para o Hades, pesaram suas más obras e seus méritos durante o tempo em que ele viveu na terra, verificaram que os seus méritos eram muito maiores do que as suas más obras. Só um detalhe aqui, isso aqui de pesar, é que na mitologia egípcia tinha a balança de Osíris, né, que pesava os pecados, tal, não sei o que. É interessante. Considerando-se que o pedido da vida que Tote inclui em sua conta não correspondia a uma soma de felicidade, suficiente em comparação ao tempo que passara na terra, foi ordenado perante Osíris que se transferisse o cortejo fúnebre do rico, que viste ser levado para fora de Mênfis com honras militares para o pobre homem, que é este aqui presente, e depois de haver ele passado por meio das divindades veneráveis dos fachos de Socarosíris, perto do lugar em que se acha Osíris. Já o rico que viste, que foi conduzido por Hades, pesaram, naquela mesma balança de Osíris, as suas más obras e os seus méritos. Constatou-se que as suas más obras eram mais numerosas do que os seus méritos aqui na terra. Ordenaram que no jardim de amendoeiras ele recebesse a sua retribuição. E foi ele que viste com o eixo da porta do jardim
de amendoeiras enfiado no seu olho, ou seja, um tormento, né? Uma tortura, girando dentro desse olho, tanto que quando se fecha, quanto se abre a porta, enquanto que da sua boca saem gritos fortíssimos. Quem faz o bem na terra recebe o bem no jardim de amendoeiras, mas quem faz o mal recebe o mal. Esse é o conto egípcio, tá, pessoal? Acredita-se que esse relato teria sido trazido para Israel por judeus alexandrinos, ou seja, aqueles que viviam em Alexandria, no Egito, inclusive Filo, né, era de Alexandria, e se tornou bem popular em Jerusalém. Logo, as versões judaicas surgiram aqui, e aqui está uma delas. Trata-se de um conto rabínico, de um devoto e de um filho publicano chamado Maian. Esse é um conto judaico da época, antigo, que pode ter sido inspirado nesse conto egípcio, tá? Havia em Ascalon dois devotos. Eles comiam juntos, bebiam juntos, dedicavam-se juntos à leitura da Torá. Um deles morreu e não lhe prestaram a menor homenagem. O filho do publicano, Maian, morreu, e toda a cidade acorreu para lhe prestar homenagem. Notaram a semelhança aqui com o conto egípcio? Então o devoto, ainda vivo, começou a se lamentar, dizendo: que desgraça! Aos inimigos de Israel, ou seja, os maus israelitas, né, que nem o publicano, nada acontece de mal. E em sonho ele teve uma visão, e lhe disseram: não despreze os filhos do teu senhor, né, os israelitas. O primeiro, que era o devoto, cometeu um pecado, e foi assim que escapou. Sua falta foi expiada por seu enterro solitário. O segundo praticou uma boa obra, e foi assim que ele escapou. Ele teve sua recompensa com um bom enterro. Que pecado cometera tal devoto? Não foi uma falta grave, mas certa vez colocaram os tefilins da cabeça antes de colocar os da mão. Foi o único pecado que ele cometeu. E que boa obra fez o filho do publicano Maim? Certamente não se tratava de uma obra verdadeira. Mas uma vez ele preparou um almoço para os conselheiros, e estes não vieram para a refeição. Essa foi a boa obra dele. Então disse a ele: os pobres podem comê-lo para que não se perca. Alguns dias depois, esse devoto viu em sonhos o devoto, o que fora o seu companheiro, né, num jardim, o que era bom, à sombra de uma fonte, perto de uma fonte. Viu também o filho do publicano, aquele que teve um bom enterro, né, do publicano Maian, que estava à língua às margens de um rio. Como que estava esse que teve um bom enterro, que era o filho do pecador, do publicano? Ele queria alcançar a água e não conseguia. Que nem ali Lázaro, que ele falava que o rico pedia que Lázaro molhasse pelo menos os seus lábios, né, de tamanha sede que ele estava. Esse aqui também, o filho do publicano Maian, também nesse conto hebraico. Então histórias como essa eram trazidas por pessoas que afirmavam ter visões, ou até mesmo visitado o mundo dos espíritos a fim de informar sobre as condições existentes. Um outro detalhe interessante são as variantes textuais com nomes. Aqui é o nome do rico que eu falei no começo do vídeo. Num papiro ele é chamado de Nínive, no outro ele é chamado de Finéias, e numa terceira variante ele é chamado de Amenófis, que é o nome egípcio, aplicados ao rico, que, se não forem de origem egípcia, ao menos eram utilizados na região do Nilo entre os séculos 16 e 12 a.C. Então isso prova que essa história provavelmente era egípcia. Lucas pode ter adaptado essa parábola porque deveria ser já bem conhecida e harmonizava com aquilo que Jesus falava já nos evangelhos, inclusive principalmente no de Lucas, né, que é o evangelho mais voltado aos pobres. Olha o que Jesus disse, ó. E dizia também o que tinha convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos, para que não suceda também que eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando você fizer um convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e será bem-aventurado, porque eles não têm com que te recompensar, mas recompensado tu serás na ressurreição dos justos. O que Jesus está dizendo aqui nessa lição? Ele estava dizendo que as recompensas seriam no outro mundo, e não uma recompensa terrena. Aqui já em outra referência, em Lucas 6, 24 e 25, Jesus disse: ó, ai de vós os ricos, porque já receberam a vossa recompensa, né? Já tende a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, que nem o rico lá da parábola, porque tereis fome. Aonde tereis fome? Talvez nesse mundo imortal, né, espiritual. Ai de vós os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Então, como Lucas tinha essa concepção do evangelho mais voltado de pobre, ele pode ter pegado essa história, que era um conto egípcio, que já foi adaptado até num conto hebraico, que já foi mencionado até de Hipólito, etc. E ele pode ter adaptado essa história de Lázaro e criado essa parábola aqui do rico e do Lázaro. Como nós sabemos que aqui é só uma parábola? Porque aqui você vê que eles têm sede, têm calor, tem um montão de coisas, até o ato de molhar, né, os lábios, isso tudo não teria como ser real, né, porque a pessoa já estaria morta. Então é meramente uma parábola que provavelmente é de uma origem egípcia
e que deve ter sido levada para Jerusalém através de judeus alexandrinos e ter originado uma série de outros contos, inclusive essa daqui, do rico e do Lázaro. Ok? Gostaram do vídeo? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.